Boa tarde a todos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, é muita honra e é muita alegria também da gente estar juntos há 7 anos. Eu lembro da inauguração aqui do Zilda Gama, como a gente lembra do nascimento de um bebê. E, de repente, está aqui o Zilda completando a reencarnação, como a gente fala, se fosse uma entidade física, né? um espírito. A gente completa a nossa reencarnação com 7 anos, segundo André Luiz, no livro Mencionários da Luz. E o Zilda Gama agora já está, não é? Bom, uma criança grandinha já, que bênção de Deus, não é? Segunda-feira, que a gente possa erguer o coração e o pensamento a Deus, tá? E a essa nossa irmã, não sabemos se está encarnada ou desencarnada ainda, nossa irmã que foi tida como a inspiradora desta casa, né? Nossa irmã Zilda Gama, que possamos todos juntos estar comemorando com ela, não é? E com os mentores desta casa, a alegria desses 7 anos. Então, a gente hoje vai trazer um tema para a gente refletir, tá? Nós vamos refletir juntos desses dois eventos importantíssimos da nossa vida, que são o evento da gente nascer por meio de um pai e de uma mãe, e o grande, né, aprendizado que nós temos nos nossos relacionamentos, pegando como exemplo mais o relacionamento entre duas pessoas de parceria sexual. A gente vai falar bastante agora disso. Esperamos que Jesus assim nos inspire, que ele encha o nosso coração de luz, porque, afinal de contas, a gente descobre no decorrer da nossa vida que aquele decálogo, né? Aquele mandamento que está lá em Moisés e que o Kardec replica no 14º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Moisés disse o seguinte: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então, esse momento que a gente para refletir, a gente fala assim, puxa vida, tem mais de 4.000 anos que alguém, Moisés, por exemplo, se lembrou da necessidade da gente honrar. Quer dizer, a gente tem uma conexão consciente e de gratidão para esse pai e para essa mãe. E no decorrer de toda a era do judaico-cristã, muitos e muitos estudiosos têm se dedicado a olhar para esse decálogo, olhar para isso que ele quis dizer, não é? E para poder a gente analisar o que é, afinal de contas, o que é honrar pai e mãe. E aí a gente pega um pouco, né, da nossa, né, origem, e a gente lembra que nós somos criaturas de Deus, mas que somos parte da natureza. Então, todos os seres da natureza, todos os seres vivos, não é? Especialmente os seres, não os seres vivos do reino vegetal, mas a partir do reino animal, todos os seres animais do planeta Terra, eles não conseguem viver sozinhos. Eles são oriundos de uma dupla, não é? E a gente vê que em diversos reinos da natureza, não é? Diversos animais diferentes, eles têm uma necessidade de conexão com o outro, tá? A gente vê aí, não sei se vocês já pegaram para estudar um pouquinho, o curió, um passarinho interessantíssimo, chamado curió, ele tem, assim, um carinho com a sua fêmea, é a coisa mais bonitinha, a família do curió, tá? É um passarinho. Você vê, gente, de um reino bem anterior ao nosso, que é o reino hominal. E aí a gente vê que já partindo para nós, né, que somos os mamíferos, mais ainda essa conexão entre o macho e a fêmea é algo até de a gente se enternecer, tá? Da gente olhar assim com uma admiração muito grande, até os animais, muitos deles mantêm a fidelidade na parceria sexual, é muito bonito para a gente ver. Mas é legal a gente não esquecer que nós somos o quê, gente? Todos nós somos o quê? Somos mamíferos superiores, somos animais, temos uma origem espiritual, lógico, divina. Deus nos criou como, né, como seres que fomos evoluindo no decorrer dos milênios até chegarmos nesse reino que estamos aqui agora, que é esse reino hominal, mas nós somos parte da natureza e somos criaturas de Deus. E somos animais do ponto de vista físico, tá? Então, aí a gente pensando em tudo isso, a gente fica
imaginando que nós, os seres humanos racionais, quando nós atingimos o pensamento contínuo, está lá no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, para quem gosta de estudar, não é? Um dos últimos livros da série. Então, o André Luiz fala de toda essa evolução, não é? Em dois mundos, quer dizer, na matéria física e no mundo extracorpóreo. Essa evolução espiritual que a gente vem fazendo, até a gente chegar nessa condição, nessa capacidade de sermos criaturas de pensamento contínuo, com a capacidade de razão, tá? Não só de emoção, que foi desenvolvida também no decorrer dos milênios, né, dos diversos reinos, mas a capacidade de razão, de pensamento, de planejamento, né? Quando, de repente, a gente consegue o uso, né? Consegue utilizar o pré-frontal, essa, né, área do cérebro que faz com que a gente tenha uma série de capacidades, não é? Memória, a capacidade de planejamento, a capacidade de imaginação, tá? Então, tudo isso a gente foi aprendendo no decorrer da nossa vida. E aí a gente criou uma coisa interessante com a conexão entre nós e o outro parceiro sexual, não é? A pessoa que a gente ama, a pessoa que a gente divide o nosso coração, a gente criou uma conexão amorosa, não só uma conexão física, de instinto, de sexo, não é? De coito para reprodução, mas a gente criou também uma conexão amorosa, onde a fêmea precisa aceitar o macho e o macho precisa aceitar a fêmea. E não só aceitar, mas se afinizar. E isso é legal, porque nesse momento em que a gente atingiu essa capacidade de evolução, que a gente vem evoluindo, não é? E nós atingimos esse patamar de sermos criaturas um para um, com amor, para essa parceria, a gente cria algumas coisas importantes, que são, especialmente, a família, tá? A gente cria a família, que é o que nós temos, cada um de nós, de mais sagrado nesse plano físico, desse planeta, tá? E a gente passa a ter o quê, gente? Uma árvore. Vamos imaginar, já que nós somos criaturas vindas da natureza, vamos imaginar que realmente nós somos assim. Não sei se está dando para vocês verem. Está dando, né? Ficou nítido aí. Essa imagem linda de uma desenhista paulista, ela desenha isso assim, desenha o ser humano assim como sendo uma árvore. Olha que linda a simbologia disso, tá? Então, a condição de um homem e uma mulher, não é? Aqui, de repente, terem lá a sua junção, gerarem um bebê, e esse bebezinho ser fruto não só desse casal. Tá? É importante que a gente comece a imaginar, né, e assumir em nós que nós somos muito mais do que um ser aqui solto, não é? No planeta, ou uma criatura que veio de duas pessoas. Nós viemos, sim, de duas pessoas, mas mais atrás de nós existiram outras pessoas, tá? Então, é legal que a gente entenda, né, que nós somos frutos, não é? E somos frutos de uma ancestralidade. Muitas pessoas se uniram para que nós estivéssemos aqui. E é legal que a gente entenda, é bom que a gente comece a avaliar que quando um filho chega numa família, ele se conecta profundamente a toda aquela família biológica. Tá? Então, quando nós chegamos aqui no planeta, a gente se conecta profundamente à nossa ancestralidade, não só biológica, gente, mas a todas as experiências que papai, que mamãe, que avós, que bisavós maternos e paternos tiveram antes de nós. Então, nós somos, assim, frutos de quê, gente? De uma grande rede, de uma grande teia de pessoas que existiram e que fizeram a sua vida, a sua luta, para que nós estivéssemos agora aqui, nesse momento. E é por isso da gente pensar que realmente existe, simbolicamente, uma árvore da vida. Não existe só a árvore, não é? Do ponto de vista vegetal, mas tem uma árvore genealógica também em nós. Nós somos frutos disso. E é legal que a gente pense nos nossos avós aqui, tá? Então, imaginando que aqui está o papai e a mamãe, os avós e os bisavós, tá? O papai, né? Os avós, os bisavós, e assim, essa árvore enorme, né? Vamos imaginar que essa árvore é enorme. E nós aqui, nesse momento, um ser único, cada um de nós, tá? Aqui, fincados na terra. E é bom que a gente pense, como é que está a nossa raiz?
Porque quanto mais enraizados, mais fortes nós somos. E é disso que nós vamos falar, tá? A gente para pensar assim, como que é essa situação de família? Família, gente, é um sistema sempre vinculados com laços de amor. Não, Nancy, isso não é verdade. Tem família que briga muito, tem família que não se entende, tem pessoas que se separam, ok. Mas vamos pensar que todas as famílias são vinculadas por laços de amor. Não estou falando do amor do ego, gente. Estou falando do amor ancestral, do amor visceral, do amor do um eu profundo que nós somos, do amor do espírito. Tá? Espiritualmente, uma família é sempre vinculada por amor. Agora, de repente, se a gente pensar em ego, aí a gente vai pensar em desejo, em fantasia, em interesses. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do amor da alma. Porque todo filho ama o papai e a mamãe assim que ele chega na Terra. Ele tem uma profunda gratidão àqueles que lhe deram a vida. Isso é biológico, isso é ancestral, é muito mais, é espiritual, tá? Então, o amor é o que nos liga, nos vincula a todos aqueles que vieram antes de nós, bisavós, avós, pais. Todos os laços de uma família são laços de amor. Agora, a única diferença é o seguinte, que tem amor que cura, que vincula, que acolhe, que acarinha, que desenvolve, que progride, que faz com que a pessoa tenha felicidade, tenha prazer no sentido mais profundo da alma. Aquele amor que faz com que o outro aconchegue o outro, cuide do outro, eduque o outro. Então, existe no planeta Terra, aqui no nosso mundo, existe esse tipo de amor. Agora, tem aquele amor que atrasa, é o amor que adoece. O amor que faz com que a gente se vincule, se emaranhe, nos relacionamentos doentios, que faz com que as pessoas se agridam, se machuquem, se firam, tá? Mas nada é diferente do amor. Tanto é que os espíritos superiores nos ensinam que o ódio é o amor adoecido, tá? Então, nesse sentido mais pleno, é que a gente pode pensar, o que é a antítese do amor? Nancy, a antítese do amor é o ódio? Não. A antítese do amor é a indiferença, é o não amor, é o desamor. Então, o ódio é o amor adoecido. É quando o amor vai e ele se torna doente e aquela criatura se vincula a outra, mas não por um laço positivo. Então, nesse sentido, sim, todas as famílias, elas são vinculadas pelos laços do amor. Ou o amor que adoece, ou o amor que cura. E aí, fiz todo esse preâmbulo, não é? Toda essa introdução para falar para vocês do honrar o pai e a mãe. Porque o meu tema, afinal de contas, é honrar pai e mãe como alicerce, como base do quê? De relacionamentos saudáveis. Então, a gente vai falar primeiro do honrar pai e mãe. Esse papai, essa mamãe, que cada um de vocês, cada um de nós e eu, todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, se a gente fechar os olhinhos e pensar, a gente sabe que cada um de nós temos um papai e uma mamãe que nos trouxe para a Terra. Esses são os seres mais importantes para cada um de nós. Ai, Nancy, mas e aquela criança que foi abandonada? E aquela criança que o papai e a mamãe não pôde criar? Eu estou falando de laços de amor profundo. Não estou falando de mágoa, não estou falando de circunstâncias, porque cada um de nós tivemos, e os nossos filhos tiveram, e têm, as necessidades de acordo com a sua condição espiritual e o seu merecimento e a proposta da reencarnação, tá bom? Mas aí, papai e mamãe, vamos pensar o que seria. Nasci, o que seria honrar meu pai e minha mãe? Será que seria, de repente, eu ter por eles uma submissão? Tem filhos que são submissos ao pai e à mãe, mas não honram o pai e a mãe. Tem filhos muito obedientes. Tem filhos que acreditam que precisam perdoar as más atitudes dos pais. Tem filhos que dizem o seguinte, eu perdoei meu pai e minha mãe. Como assim? Você perdoou seu pai e sua mãe? Sim. Por quê? Porque meu pai, de repente, foi embora, bebia muito, foi embora de casa, e aí ele ficou velhinho, e eu fiquei com compaixão, fui lá, perdoei. Coloquei ele no asilo,
cuidei dele. Ok. Isso foi errado? Não. Que bom que você fez isso. Mas não necessariamente com isso você honrou papai e mamãe, tá? Perdoar papai e mamãe é se colocar numa posição acima deles. E nesse sentido é o quê? Pura arrogância. Quando que nós somos maiores que os pais? Nunca. Nunca a gente vai conseguir ser maior que o pai e a mãe. O pai é o pai, a mãe é a mãe. Eles são os grandes na nossa vida. Independentemente das atitudes e das escolhas que eles fizeram na vida deles, tá? Porque a gente se preocupa muito aqui na Terra, gente, em ter muita importância, em ter poder, isso é coisa do ego, né? Só esclarecendo aí, tá? Então, de repente, quando a gente se coloca acima do pai e da mãe, a gente está achando que a gente tem o quê? A gente tem poder, a gente tem autoridade, importância, né? E lembrando bem, né, que quanto mais importância, menos poder. E o que é importância? É aquilo que as pessoas nos atribuem. Olha, você sabe com quem você está falando? Aqui eu sou autoridade. Ok, criatura. Você pode ter a maior importância, mas não necessariamente você tem o poder. E o que é o poder? O poder é alguma coisa que vem de dentro de nós, é uma força interior, tá? Porque quanto mais a gente tem poder, menos necessidade a gente tem de se sentir, ou de se fazer, ou de se mostrar uma pessoa importante. Então, poder e importância são duas coisas bem diferentes. Tem muita gente com muita importância, que as pessoas entendem até como referência, fazem, olha, que legal, que importante que essa pessoa é, e muita gente confunde poder com importância. Muitos de nós, quando a gente tem essa arrogância de se colocar acima do papai e da mamãe, a gente está se colocando como uma criatura poderosa. Mas não, a gente tem simplesmente uma autoimagem de muita importância. E aí, a gente sai e pergunta assim, mas como é que eu faço, não é, para ser importante? Primeiro, qual foi a pessoa, a criatura mais importante que passou, mais poderosa que passou no planeta? Na época dele, ele nem era importante. A importância real desse ser. O ser mais importante, mais poderoso que passou no planeta, tinha conexão com o pai, muito mais do que além de o pai terreno, tá? Esse ser está na questão 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus. Ele sim tinha uma autoridade, um poder absoluto, completamente enraizado na sua experiência enquanto ser que veio à Terra com uma missão sublime. Agora, a gente fica aí, às vezes, né, se colocando acima das pessoas, acima do pai e da mãe, e por isso, às vezes, nós sofremos quase sempre muito, muito mais do que deveríamos e até precisaríamos. Muitas vezes a gente fala assim, é karma, tudo isso que eu estou passando por uma questão de karma. O Espírita fala muito, nós falamos às vezes isso, né? Foram coisas que eu fiz em vidas passadas. Não, não. Provavelmente, são coisas que nós fazemos nesta vida. Nesta encarnação, causas atuais das aflições. A gente vai e a gente tem determinados desatinos, e um dos grandes desatinos é o quê? A gente se considerar acima dos nossos pais, tá? Então, muitos de nós achamos o seguinte, né? O que a gente precisa para fazer para honrar esses pais? A gente acha que é fazendo o quê, gente? Mudando os pais, perdoando os pais. E a gente precisa se conscientizar que eu não mudo, eu não transformo meu pai e minha mãe naquilo que me agrada. Por quê? Porque eu sou apenas o filho ou a filha. Diante dos nossos pais, nós somos só o filho ou a filha. E para que eu possa honrar pai e mãe, eu preciso me colocar diante deles na posição de gratidão. Lembrando de humildade. Gratidão e humildade são duas virtudes muito próximas, porque eu só consigo ter gratidão quando eu tenho humildade. Lá, na própria etimologia da palavra humildade, humildade vem de humus mais ild, né? Então, quer dizer, humildade quer dizer terra, vem da terra. Aquele que se coloca na terra. Humildade, aquele que se coloca no chão. Humildade. Tá? Então, na medida que eu tenho gratidão aos meus pais, eu vou me colocar diante dos meus pais com humildade, né? E na gratidão, como adulto, eu faço o que me é possível para ajudá-los.
Então, de repente, os pais, eles chegam um momento que eles precisam dos filhos, sim. E os filhos vão cuidar deles na medida do seu possível. Mas não naquela forma como o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, né? Honrar pai e mãe, o Kardec alerta. Muitos filhos trazem os pais para morar junto e faz dos pais o quê? Seus empregados, seus serviçais. Ou coloca os pais no cômodo mais inferior da casa, mais simplesinho, lá nos fundinhos da casa, e não, né? Não dão a menor atenção. Então, de repente, assim, puxa vida, mas eu estou honrando meus pais? Não, porque eu não estou me colocando na situação de humildade, eu não estou me colocando como pequeno diante dele, como pequena diante dele, que os nossos pais são sempre aqueles que têm algo para nos trazer, algo para nos oferecer, nem que seja com um simples olhar, tá? Então, na gratidão como adulta, eu faço o que eu posso por eles, tá? E tomo, gente, o que é mais importante, pensando em relacionamentos saudáveis já, o que é o mais importante para a gente fazer com relação ao pai e à mãe? Eu tomar, quer dizer, eu beber, eu inspirar essa força do amor do pai e da mãe, sabe? Eu poder olhar para o pai e da mãe, para o pai e a mãe, e poder sentir dentro do meu coração aquela gratidão que vai banhando a nossa alma, porque esse ser masculino e esse ser feminino se juntaram, fizeram um determinado momento, nem que seja um único encontro, mas que com isso, com essa grandeza de alma, eles permitiram que eu estivesse aqui agora, que cada um de nós estivéssemos aqui agora. Então, tomando, né, essa força do amor deles, tá? Aí sim, eu me enraizo. Lembra que eu falei para vocês agorinha, né, da raiz, da árvore da vida, que eu tenho uma raiz também. Nós também temos uma raiz. Nós temos uma raiz, vamos imaginar que a gente tem um tronco e acima de nós a gente tem os pais, os avós, os bisavós. Na medida em que eu tomo esse amor, que eu sinto esse amor do meu pai e da minha mãe, eu necessariamente me sinto mais pleno, mais feliz, mais inteiro, porque eu me enraizo na Terra. Eu estou aqui no planeta mais enraizada na medida em que esse pai e essa mãe são honrados por mim. Quando, de repente, no Decálogo, o Moisés fala: honrai vosso pai e vossa mãe, para terdes longos dias na terra que vosso pai vos forneceu. Quer dizer, longos dias mais felizes, mais alegres, mais plenos, tá? E aí, gente, a gente fica pensando assim: nossa, Nancy, mas você está falando aí de pais ideais. Você está falando daquele papai e a mamãe que criou o seu filhinho biológico, não é? Nós estamos falando de pais biológicos. Porque, aliás, os pais biológicos é que precisam ser honrados, independentemente de eu ter sido adotada e criada por outros pais maravilhosos, né? Que me levaram adiante, me educaram. Os pais, aqueles que me deram a vida, eles precisam ser honrados. Mas e aí, Nancy, se eles fizeram isso, fizeram aquilo outro, uma série de adjetivos ou de julgamentos que a gente faz com relação a esses pais que nos trouxeram para o mundo. Não tem importância, porque quanto mais eu mergulho no Conhece-te a ti mesmo, lá da lição 919 do Livro dos Espíritos, quanto mais eu leio a doutrina, quanto mais eu entro também no autoconhecimento, mais eu descubro que eles, o meu papai e a minha mamãe, são o quê? Os pais que eu tanto precisava. Sabiam? Porque até a carência nos educa, até a falta de carinho, até mesmo a condição material difícil. Muitas vezes é aquilo que a gente programou, a gente pediu. Antes dessa reencarnação, a gente pediu isso para quê? Para que eu pudesse aprender a importância de doar aos meus filhos carinho, atenção, para que eu pudesse dar para a vida o melhor de mim mesma, na medida em que eu cresci, muitas vezes até criada ou educada por pessoas que não foram os meus pais, uma avó, um vô, uma tia, uma madrinha, um conhecido da minha mãe, ou mesmo numa instituição, não importa. Aqueles que me trouxeram para a vida foram os perfeitos, os ideais para a minha atual reencarnação. Quando a gente tem isso muito claro e a gente assume isso dentro de nós,
fica mais fácil a nossa vida, a gente se enraiza na terra. E aí a gente começa a ter uma atitude mais de adultos. Por quê? Quando eles nos deram a vida, a gente precisa parar e sentir isso. Quando eles nos deram a vida, foi algo tão grandioso que nada do que veio depois pode diminuir essa grandeza. Quando a gente olha assim, a gente pensa, puxa vida, eu sou aqui, eu sou metade genética papai, metade genética mamãe, eu tenho o DNA dessas duas pessoas. Ok, eles me forneceram esse corpo sagrado, envelope que eu estou hoje agora aqui, não é? Travestida nesse corpo físico para atuar nesse planeta. Essa oportunidade ninguém me forneceu, maior oportunidade na vida do que essa que eles me forneceram. Se eles fizeram isso e aquilo por carências, por necessidades, por dificuldades deles, tudo bem. O que era mais importante, eles nos deram. A oportunidade de estar aqui agora. E disso, daqui para frente, quanto mais adultos nós nos tornamos, disso a gente vai fazer o melhor. Em honra a eles, em honra à vida, em honra ao grande Pai, que é o nosso Criador. Tá dando para acompanhar, gente? Ok? Até aí? Tem pergunta? Até dá para parar. Não? Vamos lá, continuando. Né? Então, ó, não se trata, gente, de perdoar os meus pais, e sim de acolher minha criança interior, ofertar para ela o que naquela época não foi possível receber. Então, assim, todos nós tivemos um período em que, lógico, a criança, quando tem uma carência, é uma judiação a gente ver, e a gente conversar, e a gente observar que pais, às vezes muito imaturos, que não curaram a sua criança interior, pais imaturos, que não ainda têm capacidade de fazer o papel de papai e de mamãe, traz filhos para o mundo, e muitas vezes não tem aquela condição de suprir as necessidades básicas, às vezes, de uma criança. É difícil, essa criança vai crescer com muitas carências. Muitos de nós aqui, se eu pedisse, se a gente estivesse aqui num grupo terapêutico, a gente ia fazer um trabalho terapêutico com o grupo e vocês iam me relatar, Nancy, olha, eu tive essa experiência na minha infância, eu tinha 7 anos, eu tinha 8, eu tinha 5 anos, aconteceu isso, e a minha criança ficou ferida. Ok, isso é passível de se tratar numa psicoterapia, ou mesmo em trabalhos de grupo, ou até mesmo trabalhando na casa espírita em atendimento fraterno, estudando doutrina, entendendo todas essas questões, para trazer para a consciência. E aí, a minha criança interior, ela precisa ser o quê? Perdoada. Porque muitas vezes a criança, ela parte do pressuposto, porque a criança tem uma fase do desenvolvimento infantil, ela se acredita responsável, culpada por aquilo que os pais fazem. Separação conjugal machuca muito criança, por quê? Especialmente criança abaixo de 7 anos, abaixo de 10 anos, não é? Mas muito mais abaixo de 7 anos, porque a criança acha que o papai e a mamãe estão brigando e se separaram por causa dela. A criança é egocêntrica. E aí, essa criança fica ferida, ela cresce muitas vezes, quando a gente não olha para essa nossa criança interior, a gente permanece uma pessoa carente e ferida. É importante que a gente perdoe essa experiência, perdoe a vida e entenda que aquela experiência foi o que pôde acontecer desta vez na nossa encarnação. E é o grande desafio a superação dessa dor, desse sofrimento, tá? E aí, quando a gente chega à fase adulta, e a gente é adulto mesmo, o que eu faço? Eu me ofereço o melhor que eu decido. Quando a criatura é adulta, mas tem criança ferida, ela vai continuar agindo como criança ferida, chorona, carente, emburrada, birrenta, dando, né, como se fala aí, né, murro em ponta de faca, não consegue ter um traquejo, uma flexibilidade, não consegue se desvencilhar da experiência dolorosa e continua magoada e magoando outras pessoas, tá? Mas quando eu me torno adulto, o que eu faço? Eu ofereço a mim mesmo o melhor. Eu faço todas as minhas experiências de luta, de progresso, para que sejam experiências para que eu possa me fornecer o melhor, tá? Então, faltou amor? Eu tenho amor a mim mesmo. Eu passo a me enxergar como uma criatura adulta útil nesse mundo. E uma criatura que eu posso estar fazendo coisas muito boas, produzindo felicidade na vida dos outros, alegria. Eu posso constituir uma família diferente daquela minha família de origem,
onde papai e mamãe imaturos não conseguiram. E aí, eu me dou aquilo que faltou. Faltou palavra de incentivo, eu olho no espelho e falo, Nancy, que legal, dá uma olhada no que você fez hoje, você consegue, você é possível. Falta isso, falta aquilo, eu vou me autossuprindo, porque graças a Deus, em conexão com Deus, a gente tem essa capacidade de curar a nossa criança interior e de levar adiante experiências boas, experiências produtivas e de progresso de cada um de nós, da nossa alma, tá? Porque diante desse papai e dessa mamãe, eu vou ser sempre o pequeno. Quando nós temos papai e mamãe mais positivos, que delícia a gente poder chegar lá na casa deles, quem tem pai e mãe ainda encarnados aqui, e a gente poder se colocar perante eles como o filho ou a filha pequena. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. É uma delícia você chegar, mamãe e papai estão em casa, e você vai lá, senta do lado, né? E se imagina pequeno. Olha que delícia. Olhar aquele olhinho e poder sentir que essas criaturas trouxeram você. E você poder falar, olha, que vocês são maravilhosos, né? Eu amo vocês demais, eu agradeço demais, tá? Então, gente, diante de mim mesmo e dos outros, né? Que não são os pais, nós somos o quê? Os adultos. Nós somos os grandes também. Nós estamos de igual para igual diante das outras pessoas. Diferente diante do papai e da mamãe, tá? E aí a gente precisa começar a tomar essa força, esse amor do pai e da mãe dentro de nós, esse momento sublime em que eles estiveram juntos em conexão para fecundar um óvulo para que a gente surgisse aqui. Olha que coisa maravilhosa, né? Então eu tenho força quando eu penso assim, eu passo a ter poder, porque eu bebi na fonte dos meus pais a minha ancestralidade. Meninas, a sua feminilidade vem de mamãe, avó materna, bisavó materna, tataravó materna. Você tem uma ancestralidade, procura saber quem foram essas mulheres importantíssimas. Se você é uma mulher mais forte, provavelmente você tem uma avó muito forte, tias maternas muito fortes, mãe muito forte, às vezes uma mamãe frágil, uma bisavó muito forte. A sua ancestralidade feminina é forte, é força, é poder. Homens, pensa no papai, no avô paterno, no bisavô, é a sua ancestralidade paterna. E daí vem a sua força de luta, de conquista, de poder estar fazendo as coisas, criando os nossos filhos. É nessa fonte que nós bebemos, gente. Além de quê? Da fonte de Deus. Porque os pais foram aqueles que mostraram para a gente, trouxeram a gente para esse território aqui planetário. Tá bom? E aí, quando de repente, com tudo isso, de posse de tudo isso, eu sabendo de tudo isso, como são os meus relacionamentos? Na medida em que eu me coloco como uma pessoa inteira, uma pessoa adulta, que eu bebi na fonte do papai e da mamãe, o amor, eu não me coloco perante os relacionamentos como uma criança. Logo, o que vai acontecer conosco, com cada um de nós? Como é que a gente constrói os relacionamentos quando nós tivemos a capacidade de honrar pai e mãe? A gente se coloca perante os relacionamentos de uma outra forma. Vamos pegar lá um relacionamento de parceria sexual que diz Emmanuel. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual, ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Nossa, Nancy, que sério isso. Ok. Então, o Emmanuel está falando da grande conexão que alguém faz com alguém quando convida ou quando aceita uma parceria sexual. Então, essa pessoa já veio de uma parceria sexual de papai e mamãe, surgiu na Terra, tomou essa força, esse poder, esse amor desse pai e dessa mãe. Quando eu falo tomou, significa beber. Ó, tomei a água, assimilei, engoli. Quando eu uso o verbo tomar, Bert Helling, de Constelação Familiar, ele fala tomar os pais e as mães. Quer dizer, vir, receber. Eu recebo do papai e da mamãe esse amor, essa força. E aí eu entro em conexão com outro ser, sexualmente falando, com a possibilidade de gerar outras pessoas.
tá? E aí, quando isso acontece, e eu sou uma pessoa que eu tenho saúde emocional, a minha criança interior, ela foi olhada, ela foi observada, ela foi aconchegada, se não por papai, por mamãe, por alguém que fez o papel, mas acima de tudo, eu me tornando adulto por mim mesmo, tá? Então, aí a gente não fica desse jeito que o Andrei Moreira, esse médico, constelador familiar espírita, não sei se vocês conhecem a palestra dele, maravilhoso. Andrei Moreira, um médico, ele diz o seguinte: se você não se curar do que te feriu, você irá sangrar em cima daqueles que não te cortaram. Essa é a base do relacionamento disfuncional, do relacionamento conflituoso, dos relacionamentos abusivos, codependentes, dos relacionamentos onde uma pessoa é narcísica e consegue destruir a outra. A base é essa. Nós não nos curamos daquilo que nos feriu lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência. E aí a gente fica sangrando e busca pessoas para que a gente sangre em cima delas. E às vezes não foram elas que nos cortaram. Assim como quando uma pessoa entra num relacionamento assim, e ela pega e ela mantém esse relacionamento por um tempo, e ela sai muito ferida daquilo, se ela não se curar daquilo, ela vai sangrar em cima de outras pessoas que não a feriram. Tá? Mas quando a gente vive uma vida que a gente decide ser alimentados no amor e alimentados de vida, né? Dessa vida e desse amor ofertada pelos pais, o que acontece conosco? A gente mantém, estabelece e encontra relacionamentos, não só de parceria sexual, mas parceria de negócios, com sociedades, parceria de amizade, tá? Ou às vezes até ali, né, no nosso trabalho, parceria de colegas de trabalho. A gente estabelece com o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso diretor, parcerias muito mais saudáveis, quando a gente tem para nós a capacidade de ter assimilado o amor do pai e da mãe, honrando esse pai e essa mãe. Porque a gente não vai se colocar na vida mais como uma criança ferida. A gente passa a se entender, né, muito mais, e a gente passa a se relacionar com as pessoas como um adulto. Né? E aí a gente cria imunidade, tem lá a vacina, né? Agora essa vacina que se fala tanto, né? Tem imunidade contra pessoas narcisistas. Aquela pessoa que te usa para conseguir as coisas que ela quer. Aquela pessoa que te fere, bate a sopra, bate a sopra. Aqueles relacionamentos sadomasoquistas, né? Com um narcísico que vai lá e te destrói. E que, de repente, muitas vezes a pessoa vira para mim e fala: Nancy, eu não sei o que fazer. A pessoa me destrói, mas eu estou junto. Eu não consigo me separar. Quantas pessoas vêm fazer terapia porque não conseguem se desvencilhar de relacionamentos doentios, mas que ela não consegue se desvencilhar, tá? Então, a pessoa, quando ela tomou esse pai, quando ela honrou essa mamãe, quando ela tem uma conexão de vida, de gratidão a esse pai e essa mãe, ela se imuniza contra essas pessoas. Por quê? Porque quando ela encontra alguém assim, ela cai fora rapidinho, porque ela fala: epa, eu sou adulto, eu não vou ficar carente precisando de alguém, porque o narcísico, inicialmente, na relação, ele seduz, ele adoça, ele vai lá, ele dá um jeito, ele monta um teatro até que aquela pessoa caia. Quando aquela pessoa está na teia dele, aí ele começa a ferir. Tá? Mas a gente se imuniza disso. Fico fora de relacionamentos codependentes, tá? Que também não são diferentes com pessoas narcísicas. Aquele relacionamento onde eu preciso da pessoa. Mas, meu Deus, que isso? Não é? Pensa bem. A pessoa que foi alimentada com esse amor, ela diz o seguinte: amo você, mas não dependo de você. Tá? Esse romantismo tolo, infantil, muitas vezes fala isso, né? Ah, eu amo você, eu dependo de você. Não, eu amo você até a página 1. Na página 2, eu não dependo de você, tá? Parceiros e juntos, né? Construímos nosso crescimento. Mas você não comanda esse processo. Estamos de igual
para igual. Não tem hierarquia entre nós. Você não é meu papai, eu não estou esperando de você que você haja como meu papai, que você cuide de mim, que você seja o provedor da minha vida, que você me eduque, que você seja alguém que me diga o que eu tenho que fazer, porque eu sou adulto. Perante você, eu não quero uma mamãe, viu? Não preciso de uma mamãe, eu tenho a minha mãe. Então, gente, relacionamentos adultos são assim. Nós estamos juntos, mas não existe hierarquia entre nós. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter honrado meu papai e minha mamãe de tudo aquilo que a gente já falou, tá? Outra coisa importante, relacionamento saudável. Me enxergo com qualidades e dificuldades e vejo você de igual modo. Nossa, Nancy, eu arranjei um homem perfeito. Ah, dessa vez, Nancy, arranjei uma mulher perfeita. Cuidado, já tem alguma coisa errada acontecendo aí. Tudo bem. O Emmanuel fala no livro Vida e Sexo que o namoro é uma fase de doce encantamento. Mas o namoro passou daquele períodozinho, pronto. Opa, é de igual para igual. Quer dizer, eu me enxergo com qualidades e defeitos. E enxergo você com qualidades e defeitos. Logo, não permito que você se coloque na posição de meu salvador. Nem quero ser o seu agente de transformação. Ok? Então, quer dizer, aquelas mulheres, né? Que chegam e falam, eu encontrei um rapaz, ele bebe só um pouquinho. Ele bebe só um pouquinho, toda festa ele bebe. Eu tenho que ele me dar a chave do carro porque eu tenho que dirigir. Mas ele não tem problema de alcoolismo, ele é muito legal. Ok. Se você está disposta a encarar um desafio como esse, tudo bem. Adulta, consciente, está sabendo o que está fazendo, não é? Então, meu namorado ou a minha namorada, ela não gosta de jeito nenhum de trabalhar. Quando é na hora de pagar a conta, ela sempre dá um jeitinho de só eu pagar. Porque ela gosta de, sabe, às vezes ela compra uma coisa para cobrir o cartão dela, essas coisinhas básicas de relacionamento, né? Que a gente conhece bem. E aí, a gente olha para isso e fala, gente, o que vai? Como é que você está pensando? Mas eu vou mudar ele, viu, Nancy? Eu vou fazer com que ela crie juízo. Agente de transformação. De adulto para adulto, de igual para igual. Tá? Então, aí, de repente, eu não posso me colocar na vida de alguém como salvadora dessa pessoa e nem permitir que essa criatura seja o meu salvador. Relacionamentos saudáveis são aqueles de igual para igual, em todos os sentidos, tá bom? Então, gente, desde que a gente consiga estar bem conosco, a nossa criança ferida está acolhida, existe, ok. Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. Em algum momento, papai e mamãe errou conosco. Mas eu agora sou adulto, agora é comigo. Vou me resolver. E aí, eu estou pronta ou pronto para um relacionamento saudável. Tá bom, gente? Então, a gente trouxe essas reflexões para vocês, para que a gente não se coloque na vida desse jeito, não é? Está na hora da gente sair dessa posição. Muitos de nós ainda ficamos nessa posição. Aqueles de nós que estamos assim, precisamos. Muitos de nós, né? Mulheres do meu Brasil varonil, tá? Cuidado aí, tá? Muitas mulheres gostam de achar um bebezinho, ou homens também gostam de achar uma bebezinha. Então, vamos olhar para isso com carinho e ver se é isso que a gente quer para a gente, tá? Para que a gente possa um dia, resolvendo a nossa conexão com o papai e a mamãe na Terra, a gente consiga ter uma conexão com o Pai, como Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Essa é a nossa grande meta. Bom, gente, muita paz. Obrigada aí.